Com a decisão do TSE de declarar Jair Bolsonaro inelegível, o PL, partido de Bolsonaro, liderado por Valdemar Costa Neto, vai contratar um escritório de advocacia nos Estados Unidos para apresentar uma denúncia na Organização dos Estados Americanos, alegando que houve um golpe contra o ex-presidente. Essa estratégia segue até a abordagem anteriormente adotada pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, que recorreu à Organização dos Estados Americanos em diversas ocasiões, inclusive no caso do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. E, com esse escritório de advocacia em Washington, o ex-presidente Jair Bolsonaro irá levantar questões sobre violações dos direitos humanos e sobre princípios democráticos. Nesta atitude, que declara ser uma perseguição contra ele, de torná-lo inelegível por 8 anos. É uma discussão intensa, são passos e passos, já que para muita gente o Brasil vive dias estranhos, onde a liberdade está sendo cerceada, os direitos, incluindo alguns direitos políticos, cerceados e assim por diante, E falando nisso, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou voluntariamente os extratos bancários dos 4 anos de seu mandato ao Supremo Tribunal Federal. Os extratos de Jair Bolsonaro, as contas. Esse envio ocorre após o ministro Alexandre de Moraes ter ordenado a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Bolsonaro e Michele Bolsonaro, sua esposa. Os advogados argumentam que Bolsonaro toma essa iniciativa de forma espontânea para evitar a necessidade de utilizar recursos públicos na investigação dos dados bancários, além de demonstrar confiança de que não deve nada com relação a esses números. Eles também solicitaram sigilo nos documentos apresentados. Os extratos revelam informações como vendas de veículos e jet skis, além de reembolsos por despesas médicas. A defesa enfatiza que Bolsonaro sempre aderiu aos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, imoralidade e publicidade na administração pública. O governo do presidente Lula, por meio do perfil da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, divulgou uma mensagem afirmando que o Grupo BRICS busca estabelecer uma nova ordem mundial justa, inclusiva e multipolar. E não faz menção às ditaduras que, mais do que nunca agora, tomam espaço, quase que maioria, dentro do BRICS. E aí você põe uma China, põe Irã, entre outras ditaduras, e com o apoio, inclusive, do Brasil. A intenção é tomar ações estratégicas para promover o desenvolvimento sustentável e combater a fome e as desigualdades no mundo. Mas será que isso é possível? O presidente Lula mencionou que o BRICS visa facilitar as trocas comerciais entre seus membros: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Embora ele tenha enfatizado que não há pressa, as nações do bloco concordaram em estudar a criação de uma moeda que permita negociações sem a necessidade de usar o dólar. Isso seria benéfico para a vida das pessoas, mas não é uma tarefa simples de ser realizada, acreditam. Lula explicou que a área econômica de cada país membro conduzirá estudos para apresentar propostas na próxima reunião da cúpula prevista para o próximo ano. Ele ressaltou a importância de criar paridade nas trocas comerciais. Além disso, na cúpula do BRICS, foi decidido convidar formalmente, então, 6 países para se tornarem novos membros: Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia. A Indonésia, que estava na lista, solicitou um adiamento de última hora para o processo de adesão. A quantidade de novos membros é menor do que os 23 países que haviam expressado interesse em aderir. Sei não, gente. Nova ordem mundial, governança mundial, moeda única. Para quem Lula anda trabalhando, gente. Só falta daqui a pouco propor uma marca nas pessoas para, de alguma forma, ter um controle global de cada cidadão. O que você acha disso, hein? O ex-presidente Jair Bolsonaro causou alvoroço entre apoiadores em um avião com destino a São Paulo nesta sexta, dia 25 de agosto. Muitos afirmam, enquanto muitos gastam uma fortuna através
dos aviões públicos e jatinho para lá, jatinho de amigos e tal, Bolsonaro segue em voo comercial. E é por isso que está fazendo vários momentos com muitos brasileiros, né, nas viagens. O ex-presidente enlouquecendo os presentes também na festa do peão de boiadeiro de Barretos, a 423 quilômetros de São Paulo, a festa em evidência neste momento, e Bolsonaro recebendo homenagem com a entrega do título de cidadão honorário de Barretos no Rancho Ponto de Pouso, no Parque do Peão, em uma noite pra lá de alegre em Barretos. O decreto legislativo aprovado na Câmara Municipal do vereador Paulo Corrêa, do PL. Ele alegou que o currículo de Bolsonaro, por si só, já justificaria a honraria e que nada mais justo que o diploma de cidadania, por ser motivo de orgulho de toda a sociedade barretense. Bolsonaro esteve em todas as edições da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos desde 2017. E no ano passado, durante a campanha para a reeleição, ele foi apresentado na Arena de Barretos pelo locutor Cuiabano Lima, seu fiel seguidor, que comandou um Pai Nosso e pediu bênção para o então presidente, que ainda andou a cavalo por ali, sendo ovacionado pelo público. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro, em processo de realização de depoimentos e investigações, já com o objetivo de concluir até 15 de outubro a CPMI. Após essa etapa, o foco será na análise do relatório resultante e na possível indicação para a responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o que parece que o comando da CPMI aí, né, trabalha, ou pelo menos a ala governista, bem como de outros militares, apoiadores e ex-auxiliares da administração anterior. Quer dizer, por conta de que o governo conseguiu obter a maioria, obter o comando da CPMI, é de se esperar sim que a CPMI não vai apurar exatamente a verdade dos fatos, as responsabilidades verdadeiras ali na questão dos atos em si, mas vai tentar livrar o governo Lula e garantir que tudo recaia no lombo de Jair Bolsonaro e seus apoiadores. O conhecido pastor Cláudio Duarte, durante uma mensagem, expressou sua preocupação e até preparação para uma possível perseguição à Igreja de Cristo também no Brasil. Ele antecipou que as igrejas podem enfrentar o fechamento de suas portas e restrições à pregação sobre Jesus e recomenda que estejam preparados para dias difíceis. Cláudio Duarte, um pastor muito conhecido por seu viés de humor em suas pregações sérias, recentemente assumiu a presidência do Conselho de Pastores do Rio de Janeiro, o que o colocou em contato com discussões políticas nacionais. Ele destacou a aceleração dos acontecimentos atuais e previu que a igreja enfrentará, sim, um período de purificação e separação entre crentes e cristãos verdadeiros. Isso não significa separação religiosa, mas todo aquele que crê em Jesus Cristo, isso envolve evangélico, cristão, todos os cristãos, e ele sugere e acredita que vai ter uma separação entre os que creem verdadeiramente, né, crentes e cristãos verdadeiros, o joio do trigo, aqueles que fazem de conta e os que realmente são verdadeiros em sua fé. Ele mencionou o avanço dessa ideologia comunista no mundo e no Brasil e o cerco às liberdades, inclusive nas redes sociais, em relação à propagação da fé. Cláudio Duarte também manifestou preocupações sobre a implantação do real digital pelo Banco Central do Brasil, alegando que isso pode ser um risco para as igrejas, uma vez que a economia se tornará cada vez mais digital, limitando o uso de dinheiro físico. O pastor enfatizou a iminência, olha a importância disso para quem acredita, enfatizou que estamos na iminência da volta de Jesus, embora ninguém saiba a data, e exortou os fiéis a buscarem uma conexão mais profunda com Deus para enfrentar os desafios que se aproximam. Ele alertou sobre a possível limitação da liberdade de expressão e a necessidade de santidade diante das mudanças no cenário político. Cláudio Duarte também questionou a viabilidade do socialismo, comunismo e sua aplicação prática, fazendo um apelo à oração pela nação.
Ele enfatizou que não está endossando uma figura política específica, mas observando de perto os acontecimentos